Um partido que fizer na próxima eleição uma bancada de 50 deputados será um partido grande. Lembrando que nos áureos tempos o PMDB elegia mais de 100. O PFL chegou a ter 107 deputados. E ainda assim, 100 deputados é menos de um terço do que precisa um presidente para aprovar uma emenda constitucional. Vocês se dão conta disso? Uma emenda constitucional precisa de 308 deputados e 49 senadores. Uma lei complementar precisa de maioria absoluta, metade mais um do total de parlamentares, 257 deputados e 41 senadores. Um presidente que seja eleito e não tenha condições de aprovar leis complementares e emendas constitucionais é um presidente que não preside e é um presidente que não governa. Não é? A característica que o analista da Moody's apontou do Michel Temer, que faz com que o Michel Temer tenha sido especialmente importante nessa fase do Brasil, foi justamente a sua capacidade de negociar com o Congresso. Não existe presidente no Brasil que governe sem o Congresso. Presidente que perde o apoio do Congresso no país, cai. Foi o que aconteceu com Fernando Collor de Mello, foi o que aconteceu com Dilma Rousseff. Temer, que teve duas tentativas, sofreu duas tentativas do que eu chamo golpe, ele sim, não a Dilma, não caiu porque conseguiu manter a maioria necessária no Congresso. Já disse aqui, a Dilma só caiu porque não conseguiu ter um terço, miserável um terço da Câmara. Com um terço da Câmara, a denúncia teria sido rejeitada. Não era, atenção, ela não precisava da maioria para não cair, ela precisava da minoria, um terço. Quem precisava da maioria era quem queria o impeachment. Né? E no Senado, depois, a mesma coisa, a hora do julgamento. A fragmentação se dá de tal ordem, é tal o descrédito da política, a que foi relegada a política. Atenção, e não adianta que eu não vou deixar de falar nunca, pelo lado negativo da Lava Jato, porque tem o lado negativo da força, o lado irresponsável da força. De tal sorte a política foi atingida e agredida, que o próximo presidente pode não ter onde se ancorar. Sim, nós corremos o risco efetivo de eleger um presidente sem, não é sem, atenção, eu já nem digo maioria no Congresso, mas sem partido praticamente. Como aconteceu com o Fernando Collor de Mello, que inventou um partido para si, que de imediato inchou e depois desmilinguiu. Né? Porque não era partido de verdade. Hã? Então é fundamental, quando se fala num manifesto, veja, eu não estou aqui assumindo uma posição partidária. Não se trata disso. E quem espera que esse programa vá aderir à campanha eleitoral, como alguns estão fazendo por aí, em favor desse ou daquele candidato, pode tirar o cavalo da chuva. Defesa de valores eu vou fazer. Essa eu vou fazer. Este é um programa que apoia o livre mercado. Este é um programa que apoia a livre iniciativa. Este é um programa que apoia as liberdades individuais. Este é um programa que apoia o Estado de Direito. Este é um programa que não aceita a justiça fora da lei. Quais são os candidatos que se identificam com esse programa? Aqueles que se identificaram com esse programa terão, digamos, o apoio indireto desse programa. Direto, não. Mas, quais são os candidatos que, em vez de apostar no conflito, no confronto, na luta, na divisão da sociedade, aposta, atenção, na harmonia dadas as diferenças? Porque eu também não sou o tipo de bobo que acha que existe o bem universal. Assim, o candidato que é o bem universal que serve para todo mundo. Não tem. Aliás, onde não há oposição, não há democracia.
Nas disputas políticas é preciso que haja os derrotados, sim. Não para que sejam humilhados, para que vigiem os vitoriosos. E vigiar não quer dizer sabotar. Esse é o credo de um cara liberal. Eu sou um liberal. Então acho esse manifesto importante, independentemente de nome, importante ao pregar a veiculação de valores. Sim, existe uma extrema-direita, hoje, que me parece incompatível com as necessidades do país. Não é? E se eu posso aí sim dar um conselho ao Alckmin, nem conselho, uma dica, fazer uma observação de rodapé, ele que faz o que quiser com isso. Porque eu já disse que eu não dou conselho para gente mais importante do que eu. Não ceder ao discurso fácil, como infelizmente aconteceu hoje. Ele e o Bolsonaro foram a uma feira rural. Eu gostei da síntese que saiu no jornal. O Alckmin falou em trator, o Bolsonaro falou em fuzil. Aí eu pergunto, o homem do campo precisa mais de trator ou mais de fuzil? Uma pessoa, tem tanta invasão no campo que ele precisa de fuzil. A invasão no campo vai ser resolvida armando os fazendeiros com fuzis? Não, a única coisa que você pode fazer com isso é derramar sangue. O que você precisa é ter uma legislação, além de tratores, que puna os invasores, o que hoje a gente não tem com a devida clareza. Isto sim. Vamos prometer, então, quem quer defender o campo, que nós vamos garantir o aporte legal necessário para coibir as invasões, em vez de ficar falando em fuzil? Mas aí o Alckmin hoje, questionado, ele disse, não, sim, vamos facilitar, resolveu ceder um pouco ao discurso do adversário. Faz isso não, governador. Não se esqueça daquela jaqueta com os emblemas das estatais de 2006. Não ceda ao discurso daqueles que querem derrubá-lo. Faça o seu próprio discurso. Fazer o seu próprio discurso, por exemplo, é anunciar essa equipe de primeiríssima qualidade. De primeiríssima qualidade. Eu tenho zero a opor a qualquer nome aqui. O Zé Roberto Mendonça de Barros é uma das pessoas mais brilhantes que eu conheço. E irmão de outro cara brilhante que é o Luiz Carlos Mendonça de Barros. É seu amigo, é meu amigo, e daí? Eu não tenho vergonha dos meus amigos, eu tenho orgulho dos meus amigos. Agora, o Zé Roberto Mendonça de Barros, da consultoria MB Associados, uma das mais competentes do país, uma das que mais acertam, um dos maiores especialistas, professor da USP, um dos maiores especialistas em economia agrícola do país, ele e o filho também, vão fazer um bem imenso a essa equipe. O Pércio Arida é um gênio da economia. O Baixo é a mesma coisa. São pessoas que tiveram um papel central na elaboração do Plano Real que salvou o Brasil da catástrofe, que devolveu o Brasil ao mundo. A verdade é essa. Tem-se aí um núcleo importante de gente que conhece o país, de gente que conhece o seu métier. Uma eleição, no entanto, não é um vestibular. Antes fosse. Mas não é. Democracia é outra coisa. A eleição você não faz vestibular, vamos ver quem é o candidato mais capacitado. Não. Democracia enseja outra coisa, todo mundo vota, a questão é política. Então é preciso fazer uma articulação de natureza política. Esse tal centro, que o PT disse é a direita, ou o Ciro, O Ciro, que diz que centro não existe, existe a direita. Bom, mas se existe direita, então deve existir um centro, porque então há uma esquerda. Né, Ciro? Voltando à questão, But I like mesmo o English dele. O English dele é que é bom, né, professora? O English dele é que é bom. Bom demais. Olha aqui. Quem sabe do que eu tô... o discurso dele, pelo amor de Deus. Olha aqui.
E essa articulação do centro é fundamental para tentar dar um pouco de racionalidade ao processo político. Agora, não está fácil, né? Eu sou da opinião que o candidato, pré-candidato Geraldo Alckmin, precisa aparecer um pouco mais. Né? Precisa se expor um pouco mais. Precisa polarizar mais o debate, comparecer mais ao debate. Claro que comparecer, você também toma porrada. Mas tem a hora que já está na hora de começar, inclusive, a tomar porrada. Para poder dar porrada também se precisa. Porrada, quando eu digo, é dar as respostas necessárias às demandas que aparecem na sociedade. O que nós não podemos é ficar refém ou do niilismo, do desastre, né? Ou dos extremismos. Porque o jogo do PT nós já sabemos qual é. O jogo do PT vai ser esticar a corda com a candidatura do Lula ao máximo possível, né? E aí sei lá o que pretendem fazer, se acha que pode fazer assim e botar um substituto, se vão apoiar mais adiante o Ciro Gomes. Se os 30 e poucos % vão automaticamente passar para o substituto. Né? Não passa, nunca passa. É. Agora, ele apoiando o Ciro, por exemplo, o Ciro tendo 9 e 10, passando uma boa parcela, a chance do Ciro para o segundo turno. Né? Que ao menos se possa ter um segundo turno em que se vai debater o Brasil. Em que possamos debater questões realmente relevantes para o país. Né? E não ficar refém do moralismo mais tacanho. Eu já disse aqui, combater corrupção não é programa de governo, é obrigação de governo. Né? A comparação que nós fizemos aqui, que eu fiz aqui, é como entrar num campo para dizer assim, eu vou entrar para jogar limpo. Ok, mas você quer entrar para ganhar o jogo, suponho. Né? Esse é o objetivo, o goal. Né? E no outro extremo, também do moralismo, mas aí brutalizado, né? Não, vamos disputar a eleição para discutir porte de arma, vamos disputar a eleição para discutir se os gays estão ocupando espaço demais na sociedade brasileira ou não, se não sei o quê. Todas essas coisas que nos afastam de questões essenciais, das escolhas importantes para o Brasil. Né? E que, ademais, tornam o país mais intolerante. Para quê? Será que é de mais intolerância que a gente precisa? Do que a gente tem? Não, mas eu acho que a agenda gay, ela é muito autoritária. Bom, você pode debater isso quando você quiser. A questão é ver como debater e que tipo de gente você está mobilizando no seu debate. Eu acho que por aí não tem saída. Por aí o Brasil não avança. Precisamos de um candidato que, por exemplo, tenha a coragem de propor reformas, mas mais do que a coragem de propor reformas, ele precisa ter uma base de apoio no Congresso que possa apoiar essas reformas. Ou não governa, ou cai de novo, por uma razão ou por outra. Será que nós precisamos de mais um presidente deposto, de mais um presidente fraco, de mais um presidente acuado e acossado por forças subalternas, inclusive do Congresso, porque elas existem também? Acho que não, né? Acho que não.